E aí, galera, vamos falar sobre essa aqui, que eu julgo ser a parte mais importante da aula, os deslocamentos discais. Então, a gente tem tanto abaulamentos quanto deslocamentos focais. Qual que é a diferença? O abaulamento, pessoal, geralmente ele envolve aí mais de 25% da área posterior do disco, tá? Geralmente são mais comuns de acontecer. Então, a gente tem abaulamentos tanto circunferenciais, vai envolver toda essa parte posterior, quanto os assimétricos, pode pegar tanto um lado quanto o outro, tá? E os focais, eles são menores, são mais associados aí a fissuras do ângulo fibroso, tá? E a gente vai ter, então, as protrusões e as extrusões. E dentro da extrusão, a gente tem alguns fenômenos que podem ocorrer, que são o sequestro e a migração, que a gente vai falar com detalhes, tá bom? Então, vamos começar aqui com o abaulamento. O abaulamento, como eu falei, ele vai envolver aí mais de 25% dessa circunferência discal. Então, a gente tem aqui dois, ó, o circunferencial. Essa linha tracejada aqui, pessoal, seria o limite do disco. E aqui o abaulamento, ó, como é que ele passou por completo aqui, né? Passou tudo de uma forma simétrica o contorno do disco, tá? Então, aqui a gente tem um abaulamento circunferencial. E o assimétrico, pessoal, ó, a gente tem aqui o tracejado e a gente vê que o abaulamento ele passou só em uma parte, ó. Aqui, nesse lado direito, ele está respeitando ainda. Então, o abaulamento ele pode ser tanto circunferencial quanto assimétrico, tá? Agora, falando das herniações, propriamente ditas, a gente vai ter a protrusão discal e a extrusão. Tanto a protrusão quanto a extrusão, elas vão envolver menos de 25% da circunferência do disco, tá bom? E qual que é a diferença da protrusão para a extrusão? Muito simples. A protrusão, ela costuma ter uma base mais larga, tá? Ó, a base larga e o conteúdo herniado ele é mais estreito. Então, isso aqui no plano axial e aqui no plano sagital, então a gente vê uma base bem largona aqui. Então, isso é a protrusão, tá? Elas estão associadas, a protrusão, a umas fissuras de ângulo fibroso menores, tá? A extrusão geralmente são fissuras mais amplas e costuma herniar mais núcleo pulposo. Ó, a extrusão, a diferença. A base, pessoal, ela é mais estreita do que o conteúdo herniado. Reparem aqui no plano axial. Uma base bem estreitinha e o conteúdo herniado, ó, mais amplo. Então, isso aqui no axial fica dessa forma. E aqui, no plano sagital, a gente pode reparar a mesma coisa. Uma base estreita e como é que herniou muito o conteúdo. Até a gente vê aqui, ó, o núcleo pulposo e o conteúdo dele herniando, tá? Então, aqui, ele está relacionado a fissuras mais amplas do ângulo fibroso, tá? E se vocês verem nesse exemplo aqui no sagital, a gente consegue perceber que essa extrusão, ela desce, ó. Isso aqui é o fenômeno de migração. Pode migrar tanto para cima quanto para baixo. Mas por efeito de gravidade, geralmente a gente vê mais a migração caudal, tá bom? Então, aqui colocando no detalhe para vocês a diferença de cada uma. Então, na protrusão, a base bem largona, conteúdo herniado um pouco mais estreito. E aqui o contrário. A base, na extrusão, ela é mais estreita e o conteúdo herniado é mais largo, tá bom? E ó, a gente vê aqui outra coisa importante, ó, as raízes nervosas aqui. Tá? Eles estão aqui comprimindo raiz nesse exemplo aqui, beleza? Então, aqui, o exemplo que eu falei de migração e sequestro. Como eu falei, a migração ela é esse conteúdo que pode subir ou descer. Naquele outro exemplo era uma migração caudal e aqui é uma migração cranial. E o sequestro? O sequestro é quando esse conteúdo herniado ele rompe ó, e fica como um corpo livre no interior do canal vertebral, tá? E aí a gente tem esses dois fenômenos que estão relacionados à extrusão discal, tá bom, pessoal? Colocando aqui um exemplo de evolução, então a gente vai ter a extrusão propriamente dita, ó, o conteúdo querendo migrar, aqui como é que ele já subiu bem, já tem uma migração maior, e por fim, o sequestro, quando a gente tem um rompimento desse conteúdo herniado, ele fica livre no canal vertebral. E aí, galera, como é que a gente vai topografar? Isso aqui é super importante para o laudo, tá? Então, muita atenção nessa imagem aqui, que vai ser o que vocês vão escrever no laudo. Então, quando vocês estiverem diante de uma hérnia, a gente precisa falar onde que ela está em relação ao forame, tá? Então, a gente vai ter a central, a subarticular, a foraminal e a extraforaminal. A central, pessoal, ela não é tão comum de acontecer. Por quê? Porque a gente tem um ligamento que passa bem centralmente na parte posterior da coluna vertebral, que é o ligamento longitudinal posterior. Então, é como se fosse uma fita isolante que impede a herniação naquela topografia. Então, é menos comum que hajam hérnias centrais, tá bom? Às vezes, a gente vai ter uma hérnia central e acaba que pelo ligamento longitudinal posterior, ela vai um pouquinho para algum dos lados. E algumas pessoas usam o termo centro-lateral, tá bom? Mas isso não é uma coisa oficial, assim, de nomenclatura, tá? Prefiram usar os termos central, subarticular, foraminal e extraforaminal. Você consegue comunicar melhor o achado para o médico, tá bom? Vocês acabam falando a mesma língua, tá? A gente vai ter também, então, a hérnia subarticular, que seria a localização de hérnia mais comum, tá? Porque nessa topografia o ligamento ele já não está tão espesso mais. Então, aqui geralmente é o local que mais ocorre. Então, é uma hérnia que ela está um pouco lateral aqui, mas não chegou a obliterar totalmente o forame, como a hérnia foraminal, tá? Mas ela pode sim, e é muito frequente, que haja compressão radicular, tá?
Por fim não, a gente ainda tem mais duas, né? Então, a foraminal, que é um pouco mais rara, mas seria aí umas que são mais sintomáticas pela topografia, porque ela vai obliterar o forame, que é por onde passa a raiz nervosa. Se a gente vê aqui em verdinho, a raiz passando. Então, se a gente vê uma hérnia aqui, a chance de comprimir uma raiz é muito grande, tá? Então, por isso que a foraminal é a das mais sintomáticas aí. E a gente tem também a herniação extraforaminal, que seria essa aqui um pouco mais longe, geralmente não é tão sintomática porque ela está longe da raiz, tá? Mas é infrequente da gente ver. Então, ter muita atenção, principalmente nessa foraminal, que a chance de pegar raiz é enorme, tá bom?